Pronto, vamos lá? Vou começar aqui de novo. Então, vamos ver um pouquinho agora da parte de struct, né? Já devem conhecer aí de outras linguagens de programação também. Quem já programou em C já viu um struct na vida. Tá? Mas a gente vai ver um pouquinho das diferenças aí do struct para o Rust, né? Lembrando que os slides esses slides são baseados no capítulo 5 do Rust Book, né? Tem o link aqui para quem quiser ver. O que a gente vai ver, né? Structs, né? Ou estruturas, exemplos de programa utilizando structs e os métodos, né? A gente vai associar funções aos structs, né? A gente vai chamar eles de métodos, né? Apesar de não ser, a gente não ter objetos, né? A gente tem esses métodos que são funções aí associadas a structs. Então vamos lá, como é que a gente define o struct, né? A gente tem a palavra reservada struct, a gente vai ter o nome do struct, tá? E aí a gente vai definir aqui um escopo e vai colocar os elementos de dados, né, do struct, né? Que cada elemento de dado vai ter um nome e vai ter um tipo. Então, o que diferencia o struct de uma tupla é que a gente tem nomes, tá? A gente tem nomes para cada item de dado ali dentro do struct. Na tupla, a gente só tem a posição, tá? Os structs são mais flexíveis e fáceis de usar, né? Dependendo aí da ordem dos dados, né, a gente pode só fazer referência aos nomes, né? E a gente pode fazer acesso direto usando os nomes. Então, um exemplo aqui, né? Aqui, para esse struct que está aqui nesse slide, né, que ele tem um usuário que tem o active é um booleano, o username é um string, o e-mail é um string, e um sign-in count, né, que deve ser um contador de quantas vezes o cara fez login, né? É um inteiro sem sinal com 64 bits. Tá? Então, você pode instanciar, por exemplo, né, o struct dessa maneira, né? Você está instanciando aqui, ó, user, e vai estar dizendo aqui, ó, o active qual que é o valor dele, o username qual que é o valor dele, o e-mail qual que é o valor, e o sign-in count qual que é o valor. Tá? Então, isso aqui uma sintaxe aqui para você fazer a instanciação, né, do seu struct. Detalhes interessantes, né? Os valores da estrutura não precisam estar na mesma ordem da definição. Se você trocar a ordem desses valores que aparecem aqui, né? Por exemplo, botar o active para baixo, a própria definição, não, aqui está na ordem, mas se você trocar essa ordem aqui, ele funciona da mesma forma, porque é associado com o nome e não com a posição. Tá? A gente tem a sintaxe para acessar um valor específico de uma posição, que é o nome, ponto, o nome da instância, ponto, o nome do campo. Então, aqui, ó, user1.email recebe esse valor aqui, tá? Você está acessando esse elemento do struct. Se a instância for mutável, você consegue fazer a alteração dos elementos dentro do struct. Se não for mutável, você não consegue. Tá? Então, vamos lá. Definindo e instanciando lá os structs, né? Por exemplo, você pode criar funções que instanciam, né, o struct para você e retornam ele, né? Por exemplo, a gente tem aqui um build user, né, que recebe como parâmetro aqui o e-mail e username e cria aqui um user retornando ele, né? Então, essa sintaxe aqui é uma sintaxe que é comum, né, para a maior parte das linguagens de programação. Você pode usar o mesmo nome como nome do atributo, né, e como nome, por exemplo, de um parâmetro ou variável. Tá? Isso não causa nenhum problema. Você tem aqui username e username. Tá? O Rust, para simplificar nesse tipo de situação, ele te permite essa outra sintaxe aqui embaixo, que você omite essa duplicidade. A semântica disso é a mesma semântica que está aqui em cima. Você está fazendo o seguinte, você está fazendo esse username aqui ser o username do user. Tá?
fica menos verboso, né? É uma coisa mais fácil de você entender. Já que vocês falaram que o Rust é verboso, ele pelo menos trouxe alguma coisinha aí para não ser tão verboso, vai. Dá um desconto. Se a gente quiser criar uma instância por exemplo, de uma structure baseada numa outra instância dele, há uma forma, digamos, mais tradicional de fazer isso é essa sintaxe que está aqui embaixo. Você criou o user1, colocou aqui, atribuiu os valores para ele, e aí você simplesmente faz a atribuição de campo a campo. Tá? Então, por exemplo, active recebe user1.active. Username recebe user1.username. Aí aqui, esse e-mail você modificou. E por último, você tem lá o singin count, recebeu o user1 singin count. Então, para tentar ser um pouquinho menos verboso, o Rust tem aqui também uma sintaxe que, para quem programa em JavaScript, já conhece essa sintaxe. Né? Na verdade, aqui são dois, né? Vai dar um desconto de novo, para menos verboso, vai. Tipo, tem um pontinho a menos. O que significa isso? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o e-mail desse valor aqui e os outros campos você vai pegar desse cara aqui que chama user1. Tá? Então, ele vai desconstruir, né? Que a gente chama desconstruct, né? Ele vai desconstruir esse struct e vai fazer a atribuição campo a campo baseado no nome do campo. A menos dos caras que já foram atribuídos. Tá? Que é, por exemplo, o e-mail já foi atribuído aqui, ele não vai ser sobrescrito, tá? Por essa sintaxe. Isso aqui é muito útil, né? Quando você trabalha com muitos campos, né? Você tem um struct com muito campo, você tem que ficar movendo de um lugar para o outro e alterando pouca coisa, né? Você faz isso. O que eu vou alterar, eu declaro ali antes, depois eu vou lá e faço a atribuição do restante. Só que aí tem uns detalhes, tá? Ó, nesse tipo de situação, né? Se a gente tentar acessar o username do user1, a gente vai ter um erro, né? Esse erro ele se dá por conta de que o dado não está mais disponível para o user1, porque ele foi movido para o user2. Que é aquela questão do empréstimo, né? Da memória. Peraí, gente, rapidinho, só um minutinho aqui. Só um segundo que é uma coisa um pouquinho urgente aqui, só mandar uma mensagem. Pronto, foi. Voltando. Então, a mesma coisa que a gente viu nas variáveis quando a gente faz atribuição mais de uma referência para a mesma variável, né? Variáveis que não são mutáveis, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se você estiver trabalhando com struct, pegou o user1, associou alguns campos dele para o user2, você não pode mais alterar aquele... Não pode mais acessar, né? Não está nem disponível para acessar aquele campo. Se você quiser, você pode usar o clone. Tá? Mas lembra que o clone ele cria um novo espaço de memória. Tudo bem? Vamos lá. Struct tuplas sem campos nomeados para criar tipos diferentes, né? Olha lá, isso aqui é interessante, né? Você pode criar structs, né? Que são você não precisa nomear os campos dela. Então, é como se fosse uma tupla, só que ela tem um nome. Tá? Então, o cara colocou aqui, ó, exemplos. Struct color. Ele tem 3 itens. Todos os itens são inteiros de 32. O struct point. Ele tem 3 itens e todos os itens são inteiros de 32. Então, assim, esses caras aqui não têm nome. Né? Eles têm posição.
você vai ver que eles funcionam como se fosse uma tupla, só que ele tem um nome na frente. Se você estivesse criando uma tupla, você não teria um nome para ela. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma, né, de você criar um struct, mas que é um struct posicional, digamos assim. Né? É uma tupla nomeada, basicamente. Né? O cara que chamou de struct tupla. Né? Outras coisas diferentes, tá? Unit-like struct sem campo. Tá? Você criar um struct que não tem nada dentro. Então, isso é como se fosse um marcador, né? Você fala lá, struct always equal, né? Esse subject que recebe always equal, o valor dele é esse. São chamados de unit-like por conta da similaridade de duplas especiais chamada unit, né? A gente vai ver isso mais para frente no capítulo 10, tá? Então, isso serve para se você precisar marcar lá que você vai implementar um certo trait, né? A gente vai ver isso em mais detalhes mais para frente. Por enquanto, é só para vocês saberem que isso existe, tá? Uma sintaxe válida. A gente vai ver para que isso é útil mais para frente. Então, exemplo de um programa usando struct, né? Então, aqui, a gente tem aquela mesma struct lá que Não, aqui, por enquanto, ele está sem struct, né? A gente tem aqui a declaração de uma função que vai calcular a área, né? A área do retângulo, né? Vai fazer lado vezes lado, altura vezes comprimento. Daí está usando só variáveis, né? Então, você tem a variável largura e altura, isso é passado para a função área, ela multiplica uma pela outra, retorna e você calcula a área. Tá? Aí, agora uma versão da mesma função, só que usando tupla. Tá? Então, usando tupla, você cria a tupla aqui com os dois valores. Tá? Tá aqui a sintaxe da criação da tupla. Só que na hora de você fazer o cálculo da área, você, para acessar o valor da tupla, você tem que usar a posicional. Então, você vai colocar aqui, ó, se é uma tupla, e ela chama aqui dimensions, que é o parâmetro que você está passando. Você vai ter o dimensions.0 e vai ter o dimensions.1. Tá? Uma tupla. E qual a questão disso? Né? Pode dificultar um pouquinho o entendimento do código, porque você não sabe o que é 0 e o que é 1. Tá? Aí, usando o struct, a gente tem o struct rectangle aqui, que vai ter uma largura e uma altura. E aí você tem a sintaxe aqui do seu tipo de dado. Você instancia ele fazendo associação aqui de nome. Tá? E aí você passa ele como parâmetro para uma outra função que vai acessar esses dados usando a sintaxe de colocar o ponto e o nome. Tá? E aí, né? Tudo bem, isso é o que vocês estão acostumados, né? Aí a gente vai começar a ter um pouquinho de diferença, né? Então, a gente quer adicionar funcionalidade útil como uma característica derivada daquele tipo, né? Então, assim, por exemplo, quero imprimir a minha struct, né? Então, assim, o println, ele possui algumas macros de formatação, tá? Mas se você tentar imprimir direto o struct sem falar nada, ele vai dizer, ele vai reclamar que não tem um método sendo implementado, que é o método display, que é como é que você imprime aquele cara. Então, é como se fosse lá no Java qual é o nome em Java? ToString, né? Que é como você imprime, né? Então, aqui é a mesma coisa, você não tem um display, você não consegue imprimir, tá? Beleza. Só que existem várias formas de você imprimir usando o println, tá? A gente vai ver que a gente tem algumas formas de imprimir a nossa struct, tá?
Então, por exemplo, aqui você pode colocar dessa forma aqui, né? Que seria para imprimir a tua estrutura também, tá? Só que para ele conseguir imprimir dessa forma, ele pede para que você implemente uma outra característica que é chamada de debug. Tá? Ele está entendendo que você está fazendo a impressão aí. Assim, se você tivesse uma forma bonitinha de imprimir o teu struct, você implementaria esse display para mostrar para ele como é que você imprime. Tá? Se você está imprimindo só para efeitos de debug, ele tem essa possibilidade, o println, de você colocar essa sintaxe aqui para ele imprimir a tua estrutura, só que ele exige que você implemente uma característica que chama debug. Para você implementar essa característica, você pode fazer uso de macros. Tá? Então, por exemplo, tem essa macro aqui que chama derive debug. Tá? O que é uma macro, gente? Macro é processamento de texto. Tá? Processamento de texto é a pré-compilação, você faz antes de compilar. Então, qual que é a ideia aqui, né? Quando você coloca essas diretivas, né, é a mesma coisa que C, né? C tem várias diretivas de compilador que são macros, né? Você começou com tralha em C, é macro. Tá? E aí você consegue injetar um código que o próprio compilador vai escrever esse código para você. Tá? Então, aqui quando você coloca para esse tipo derive debug, significa que antes de compilar, ele vai escrever o código para debug para esse tipo. Então, ele vai usar, é como se fosse um processamento de texto, ele vai ler aquele tipo ali e vai escrever esse código de debug para você. Tá? E aí, com isso, quando você chamar o println usando esse tipo de sintaxe aqui, ele vai conseguir imprimir o teu struct. Tá? Mas só porque você fez essa marcação aqui para ele ter o debug para esse tipo, para você. Tudo bem? Então, quando você fizer isso aqui, ele vai imprimir isso aqui, ó. Rect is rectangle e os valores. Tá? Se você quiser uma impressão bonitinha, aqui não está formatado, ele botou tudo na mesma linha. Tá? Se você quiser uma impressão bonitinha, você vai botar essa outra sintaxe aqui. Vai botar abre chave, dois pontos, tralha, interrogação, fecha chave. Aí ele vai imprimir assim. Tudo bem? Existe uma outra macro aí de impressão que ela é mais voltada para debug do que o print. A gente está acostumado a fazer debug com print, mas tem uma outra macro em Rust para a gente fazer debug que ela vai ser melhor se você realmente está querendo fazer debug. Tá? Que é o DBG, a exclamação, que é o debug. Tá? Esse cara ele vai imprimir também a linha de código onde aquilo ali foi impresso. Então, quando você está querendo saber exatamente qual linha que é, isso é muito mais fácil, tá, do que usar o print. Tá, mas mesmo assim, o debug você só consegue usar se você tiver essa marcação no teu tipo, tá? Aí vamos lá, mais coisas diferentes, tá? Métodos. Aí vamos, uma discussão que não acaba nunca, né? Se é um método, se não é um método. Tá. O que é isso aqui, né? Você tem uma função associada a um struct. Tá? Então, aqui você tem um struct que é um retângulo. Você quer, por exemplo, calcular a área do retângulo. Aí você diz que para aquele tipo, que é o retângulo, você tem uma implementação em MPL do retângulo que tem uma função que chama área. Tá? Como é que você faz acesso ao retângulo? Existe um parâmetro que chama self. Tá? Então, isso, para quem programa em Python, já está acostumado. Tá lembrado lá do Python? Tem um self, é o primeiro parâmetro, né? Quando você está trabalhando com métodos, né? Então, aqui é a mesma coisa.
Você tem um método, né, que o primeiro parâmetro dele é o self, é uma referência para o próprio objeto. Que aí o compilador dá o jeito de passar ele para você, e aí ali dentro você tem acesso ao cara. Então, você consegue calcular a área do retângulo criando esse método aqui que vai fazer self.width, self.age. Tá? Como é que usa ele? A sintaxe é a mesma sintaxe que a gente está acostumado, tá? Chamada de método, ponto. Vai chamar aqui, ó, você tem a instância do retângulo, rectângulo, criou aqui ele com as características, né? Largura e altura. Depois você quer calcular a área, chamou a variável ponto área. Tudo bem? Qualquer semelhança com objetos é mera coincidência, tá? Com classe e objeto. Quase, digamos assim. Para ser orientação a objetos, você ainda teria que ter umas características aí, né? Herança, polimorfismo, não sei o que lá. Né? Encapsulamento você já tem. Tá? O encapsulamento está aí. Tá? Herança e polimorfismo é outra história. Tá? Vamos lá. Sintaxe do método. Mesma coisa, tá, gente? Que a declaração da função. Você vai dar um nome para o método. Beleza. Ele tem tipo de retorno. O primeiro parâmetro dele tem que ser o self, e é uma referência, tá? Referência para o self. Você pode fazer uso das características, né? Aí só tomar um cuidado, né? A gente pode nomear o método e o campo com o mesmo nome. Isso em outras linguagens daria erro, tá? Daria erro. Aqui não dá erro. Ele vai diferenciar se você fez a chamada colocando abre e fecha parênteses ou não. Tá? Se você não colocou abre e fecha parênteses, você está se referenciando ao atributo, valor. Se você colocou abre e fecha parênteses, você está chamando o método. Tá? Então, você está sobrecarregando o nome aqui, né? Vamos lá. O seu bloco lá de implementação, ele pode ter vários, né? Você pode ter várias funções ali dentro, não tem problema nenhum, tá? Se você tiver métodos com mais de um parâmetro, né? Você pode passar esses outros parâmetros também, não tem problema nenhum, desde que eles sejam depois do self, né? O self é o primeiro. Tá? A declaração disso aqui. Aqui está o exemplo de chamada, né? Ele criou um método aqui que chama canHold, né? E aí você pode chamar esse método aqui, né? É o rect canHold e passar, por exemplo, uma outra referência. Só que você não precisa passar o self, tá? O self é passado automaticamente. Mesma coisa de Python, você também não passa o self. Podemos adicionar vários métodos a um único bloco de implementação, tá? Como no exemplo 1. Você cria aqui implementação retângulo, aí aqui tem a função área, que tem a função canHold. Tá? Estão no mesmo bloco de implementação do retângulo aqui. Tá? Ou você pode ir criando vários bloquinhos de implementação do retângulo. Aqui implementa retângulo, função área. Aqui implementa retângulo, função canHold. Aqui é mais verboso, o mais normal é fazer dessa forma aqui, tá, gente? Tá? Se você vai fazer a implementação toda junta, você bota lá no bloco, no arquivo e implementa tudo ali. Agora, é aquele negócio, se você olha aquele arquivo e fala, tá tudo aqui, não, você pode ter outros blocos que implementam também. Tá? Em outras linguagens, se você pensar isso como uma declaração de uma classe, por exemplo, daria problema, né? Daria problema de nome. Duas classes com o mesmo nome, em Java você não ia conseguir. Eu posso criar mais um método do mesmo nome? Então, com parâmetros diferentes, sim. Tá? Se a assinatura for igual, você não pode. Não tem como.
Ele deixa isso aqui porque ele deixa essa parte aqui de nome de atributo e variável é o mesmo nome, porque ele tem uma forma de reconhecer que quando você faz a chamada, que é você colocar o abre fecha parênteses ou não. Se ele não tivesse uma forma de identificar qual que ele está usando, não tem como. Porque aí você não teria uma semântica clara, né, no teu programa. Daria confusão. Tem outras linguagens de programação que não se preocupam tanto com a semântica ser clara, mas o Rust ele se preocupa de alguma forma. Aí vamos lá, né? Mais uma. Função associada que não são métodos, tá? Então, toda função que ela aparece nesse bloco de implementação, ela é chamada de função associada, tá? Mas você pode declarar um cara que não tem um self, tá? O que significa isso, né? Que ele vai ser uma coisa que funciona como se fosse uma função, um método estático. Aí vocês já estão acostumados de outras linguagens também. Então, por exemplo, você tem aqui o square, que está na implementação do retângulo, mas ele não tem o self como primeiro parâmetro. Mesmo assim, ele consegue acessar as características do self, não da instância, porque ele não tem acesso à instância, mas da classe. Tá? Então, por exemplo, aqui ele está fazendo o seguinte, o que é esse self aqui? Ele está fazendo referência ao tipo retângulo. Então, ele está falando o seguinte, esse cara retorna um retângulo. E o retângulo que ele retorna, ele é o width e o weight é o mesmo size. Tá? Então, isso aqui cria uma instância de um quadrado para você. E é um método estático, né? Porque ele não tem referência a uma instância. Tá? Como é que é a chamada? Ela é através desse modificador aqui, que é o dois pontos, que geralmente é o modificador de acesso a nome, né? Que quem programa em C++ está acostumado com isso. Você está simplesmente caminhando no espaço de nomes ali. Então, e não numa instância. Então, isso aqui é como se fosse a chamada de um método estático, digamos assim. Tá? Então, você faz retângulo, dois pontos, square. Você consegue fazer a chamada desse cara aqui e ele vai te retornar uma nova instância de um retângulo que, na verdade, é um quadrado. Tudo bem? Beleza. Quando a gente voltar e for estudar módulos, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui também. Tudo bem até aí? Referências ao capítulo 5 do Rushbook. Então, espero que até aqui vocês já saibam criar um struct. Tá? Deixa eu pausar aqui a gravação para a gente poder tirar mais dúvidas.